Bem, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Com muita alegria trazemos hoje nosso querido Padre Adler. Padre Adler, membro da comunidade católica, já ia dizer Canção Nova, olha. Comunidade Shalom. A gente está emocionado aqui de ter o Padre Adler, depois de tanto tempo que a gente aperreia ele, hoje deu certo. Aí os bastidores aqui, a coisa tá, né? Mas vai rolar, fácil, vai rolar. Então, a comunidade católica Shalom, muito querida por nós, um carisma pujante dentro da igreja, né? Que a gente louva a Deus por esse carisma, né, Padre? Obrigado por ter vindo, viu? Eu aceito o convite. Alegria. Que bom que deu certo, né? Pois é, aperrei muito o senhor, né? A Mayumi. Desculpa, tá, Mayumi? A pobrezinha. Constrangido de dizer tanto não. Padre Adler olhou assim, rapaz, vamos logo marcar com esse cara. Não aguento mais. Mas deu certo, tudo no tempo de Deus. Certo, estamos aqui. É isso. Padre, o senhor ficou conhecido, não sei se é uma impressão minha, pelo padre que pede a oferta no Aleluia. Rapaz, na hora de pedir, chama o padre, chama o Adler. Acho que antigamente era o Padre Antônio. Era o Padre Antônio, exatamente. Tanto que nesse ano eu falei, ô padre, vamos comigo, vamos entrar nós dois. Aí ele disse, não, passou. Já passei o meu cajado, vá que agora é seu. Mas era ele. Pois é. E quem o nomeou para essa função foi ele mesmo? Foi não. Foi não, né? É porque eu acho que eu herdei esse negócio de pedir da minha mãe. Minha mãe é muito carismática, baiana. E esse jeito dela eu acho que eu herdei. Tanto que hoje eu trabalho num setor na comunidade, no Economato Geral, indo atrás de benfeitores, doadores para a construção da igreja. Nossa primeira igreja do Ressuscitado, que fica lá na sede, na Diaconia. Isso. Então eu estou no lugar certo. Está no lugar certo, né? E no final eu vou convidar vocês para o jantar beneficente que nós vamos ter em novembro. Aproveitar, né? Com certeza. Ora mais. Tá certo. Mas quando se trata de evangelização, a gente não pode ter receio, né, padre? De jeito maneira. De pedir. Eu lembro que uma vez num jantar, no final assim da apresentação, eu cheguei a pedir bastante. Sim. E eu soube que numa mesa as pessoas estavam dizendo, rapaz, ele pede muito, né? Vou continuar pedindo, porque a gente levanta um orçamento de um mall, que é um anexo que nós vamos ter ali na igreja, com restaurante, banheiros, escritório, uma construção aí de mais de 2 milhões, tem que pedir. Lógico. E a gente tem o slogan, a frase assim, uma igreja se constrói com seu povo. Então não vai cair do céu. Eu tenho pedido a intercessão de São João Bosco, porque foi o homem que, na parresia, indo atrás de doadores para construir muitas igrejas que ele construiu. Então, é o que você disse mesmo. Para Deus, a gente tem que pedir mesmo. Tem que ter ousadia, né? Muita ousadia. Ousado. Não tem que ter vergonha. Não tem. Tem que Entre ser sem vergonha. Nesse sentido, tem que ser sem vergonha mesmo. Mas nós já vimos várias igrejas serem erguidas por comunidades carentes, seja na periferia, seja em cidades pequenas do interior, e que se mobilize todo mundo, e quermesse, e rifa, e parará, e vai, e as pessoas conseguem Exatamente. fazer acontecer, né? E às vezes a gente acha que tem que ter sempre pessoas com muito dinheiro, né? Mas é como o senhor falou, é muito melhor que seja um pouquinho de cada, né? Para todos se... E é bonito porque, sentirem... como eu estou tocando nessa benfeitoria, a gente recebe exatamente de um Pix de R$2, como também a gente recebe de 2.000, 20.000. Então, a gente vê esse movimento dos 5 pães e 2 peixinhos chegando. Exatamente, e a multiplicação acontece, né? Acho que é a palavra de Paulo mesmo que diz, dê conforme o seu coração diz, sem constrangimento. Deus ama aquele que doa com alegria, né? Então, seja pobre, mas que partilhe, seja um rico que partilhe. A alegria da partilha precisa acontecer, né? Então eu estou ali para motivar as pessoas. É isso aí. Não só no Aleluia colocar a mão no bolso, mas em todo tempo. É bom partilhar. Acho que todos nós vivemos essa experiência. Às vezes, dou, mas é bom partilhar. É bom fazer o bem. Com certeza. E como faz a diferença aquela sacolinha passando ali no Aleluia, né? Sim. No final das contas. E, na verdade, eu também faço um trabalho com quem está segurando a sacola. Não sei se vocês já perceberam. Eu peço para que elas olhem para mim primeiro, porque não é fácil pedir. A gente precisa reconhecer, é um dom. Mas a pessoa, às vezes, passa ali envergonhada, tudo.
Eu já tive que descer uma vez do palco, pegar a sacolinha ali na frente. Aí, bom dia, bota uma sacola. Eu sei que na sua moeda tem R$1, pelo menos R$1, uma moeda. Então a pessoa fica ali constrangida. Não, deixa eu dar para esse chato aqui, para ele parar de me aperrear, né? Mas nem todo mundo é assim, mas a gente tem que motivar. A motivação, ela é importante. Padre, um pouquinho da sua caminhada. Como é que começou? O senhor foi de uma família católica? Foi criado num ambiente católico? Sim, eu nasci em Salvador. Minha Certo. mãe, quando engravidou de mim, ela não foi morar com meu pai. Minha mãe já tinha sido casada, teve uma filha, eu tenho uma irmã mais velha. Então eu nasci em Salvador, não lembro assim detalhes desses primeiros anos de vida, mas quando eu tinha 4 anos de idade nós fomos morar no Rio de Janeiro. Então, como ela não tinha ido morar com meu pai, então ela foi sozinha com a minha irmã. E eu lembro que ali com 4, 5 anos eu já tive essa educação cristã de ir para a missa todo domingo. A mãe da minha mãe, minha avó, muito católica, às vezes ficava lá em casa, ia para a missa todo domingo. E, por sinal, hoje, esse dia que nós estamos gravando, dia 22, aniversário da minha tia, irmã da minha mãe, que é religiosa, ela é filha da Caridade São Vicente de Paulo. Legal. Por sinal, quando ela vem em Fortaleza, ela fica alguns dias ali lá na casa. Casa provincial. Ali, exatamente. Né? E ela foi uma pessoa muito fundamental. Hoje eu deixei um áudio lá para ela, porque todas as vezes que ela vinha para o Brasil, ela mora na África, em Moçambique, e a cada 2, 3 anos ela vinha ao Brasil para fazer os exames, visitar a família. E toda vez que ela ia lá em casa, ela sempre trazia imagens de Nossa Senhora, medalhas, terços. E eu via a minha tia rezar todos os dias. Eu via a minha tia ir para a missa todos os dias. Eu via a minha tia com o terço na mão praticamente o dia todo, com a palavra de Deus. E aquilo ali foi uma catequese, digamos assim, testemunhal dela, né? E eu lembro que foi ela que me ensinou, junto com a minha outra tia, a rezar o terço, meditando cada mistério. Eu fiquei tão feliz quando eu aprendi. Nesse primeiro mistério, nós contemplamos a agonia de Jesus e tudo mais. E indo para as missas ao domingo, eu lembro que eu gostava de participar da missa lá em cima, geralmente onde fica o coral. E eu lembro que uma vez, olhando para o padre, celebrando, me veio, eu quero ser padre. Sozinho ali. Qual idade? 5, 6 anos. Muito novo, né? E eu lembro que nessa mesma idade, é engraçado, mas eu tenho que dizer, porque era a vocação que eu acho que eu teria. Eu queria ser motorista de ônibus, porque quando eu ia para a escola eu sentava ali em cima, né, do capô. Hoje não pode mais, mas na época podia. Eu via o motorista ali. E não lembro porquê, mas eu também queria ser médico. Hoje eu olho os 3, né? Motorista de ônibus, médico, padre, tudo a serviço, né, do outro, né? Tem muito a ver uma coisa com a outra, mas eu lembro está a serviço do próximo. Né? Quando eu caí brincando com uma prima minha em cima de uma garrafa, eu me acidentei em casa mesmo, brincando, tive correndo para o hospital. Até hoje tenho uma cicatriz bem grande, assim, debaixo da coxa. E eu fiquei um pouco com trauma de ambulância, de médico, e esse negócio de querer ser médico, eu acho que se parou. Distanciou. Pronto, aí foi eliminando, né? Eliminei. E aí foi passando um fato importante, com 11 anos, minha primeira Eucaristia, muito especial, muito especial. Foi um dia, assim, que, assim, Santa Teresinha diz que um beijo na alma, né? Eu não tinha essa espiritualidade toda, não, mas foi um dia muito importante para mim, porque eu já participava da missa todo domingo e ainda não comungava. Lá no Rio? No Rio de Janeiro. Então, quando fiz a minha primeira Eucaristia, enfim. E aí, vida que segue. Porém, com essa mesma idade, um fato muito importante na minha história, como eu não conhecia o meu pai, então eu não tinha contato nenhum, não tinha foto, minha mãe nunca falou nada, assim, então eu não lembro. Eu soube dessa minha história de que quando ela engravidou, ela não foi morar com ele. Eu soube depois, recentemente, conversando com ela, aprofundando um pouco a minha história. Mas até então eu não sabia. Então, no dia do meu aniversário, quando eu tinha 11 anos, eu tentei ver se minha mãe conseguia o telefone dele, porque bateu uma saudade. Então, até os 11 anos, nenhum contato, nem foto, nada. Mas naquela idade você perguntava bastante por ele ou não? Acho que não lembro de... Fui vivendo sem a presença dele, Sim. mas sentindo um pouco de falta, né? Sim. Tipo assim, você na escola, Dia dos Pais, Sem dúvida, faz falta. ia para casa de algum colega, pai, mãe, você não tinha, então eu percebo que eu fui me acostumando, eu não tenho um pai. Mas para chegar nesse momento que o seu
pediu para ligar para ele. Houve algum fato assim específico que fez Neto, eu não brotar lembro. isso, ou foi uma coisa que naturalmente veio? Lembro não. Uhum. Mas eu sei que não foi fácil essa ligação, porque eu liguei. Deu certo a ligação? Deu. Meu nome é Adler, o dele é Alder. Só trocar o L e o D. Então quem botou esse nome em mim, eu tenho certeza que foi ele. Não sei porquê, mas quando eu liguei, ele que atendeu. Eu falei, por favor, seu Alder, sou eu. E aí eu me apresentei, aqui é Adler, seu filho. Com 11 anos. Com 11 anos. Eu não lembro exatamente o que ele disse, mas a resposta foi que ele não conhecia ninguém com esse nome e desligou. Não sei se ele chegou a dizer, não tenho filho com esse nome, mas aquela rejeição da ligação e desligou o telefone. E aí minha mãe perguntou, conseguiu falar com seu pai? Eu falei, não deu certo não. Disfarcei. Tinha poucas pessoas lá em casa, eu ainda não era de ter muitos amigos. Mas a sua mãe não tinha relatado a ele Não, eu acho que ela... da sua existência? Como minha mãe não teve contato com ele, aqui sou eu que estou dizendo. Sim. Então eu acho que ela nem se interessou muito. Acho que a única coisa que ela foi atrás, pronto, tá aqui o telefone dele, o telefone. Ligue. E depois me perguntou se deu certo. Eu disse que não. E não entrei em detalhe, que ele desligou tudo. E aí, vida que segue, mas eu percebo que ali ficou uma grande ferida. Eu não tinha dimensão que aquela ligação faria tanto mal a mim, né? Você não tinha recursos ainda naquela idade para tratar. Exatamente. Né, desse evento, né? Fui indo, continuei a minha vida cristã, indo para missa. E aí quando chegou, minha mãe é professora, hoje aposentada. Então eu sempre estudei nos colégios que ela dava aula. Então, de uma certa forma, eu era um pouco tímido, eu não podia fazer bagunça. Eu era o filho da prazeres, não podia tirar nota baixa para não perder a bolsa. Então, era um negócio diferente. Quando eu fiz ali meus 15 anos, se eu não me engano, eu fui para uma outra unidade, que era da mesma rede. Fiquei muito feliz porque eu não era mais conhecido como filho da prazeres. Parecia que tinha sido uma libertação. Mas um professor ou outro dizia, tu não é o filho da prazeres que ela é. Eu falei, poxa vida. Aí quase que eu dizia, sou, mas não espalha muito não. Aí, deixa eu viver essa liberdade aqui, né? Mas foi um tempo, assim, muito difícil. A minha infância ali, primeira infância, comecinho da adolescência, eu fui muito... Hoje não tem quem diga. Se eu disser para as pessoas que eu era uma pessoa muito tímida, reservada, ninguém acredita. E aí pronto. Quando chegou nessa idade, ali 14, 15 anos, eu comecei a viver algumas crises. Eu acho que a primeira... Hoje eu consigo estruturar um pouco meu testemunho. Eu sempre digo assim, eu comecei a querer fazer o que os outros faziam. Eu comecei a querer ter o que os outros tinham. Comecei a querer ser o que os outros eram. Acho que uma crise de identidade, assim... Necessidade de aceitação. Né? Busca de felicidade, alguma coisa. E eu lembro que a primeira coisa que me veio assim... Porque lá no segundo grau, não sei como é que chama ainda... Hoje, ensino médio. Os 3 últimos anos, né? No primeiro ano eu vi que tinha uma galerinha assim... Um pouco mais da pesada, fumava cigarro na hora do intervalo. E eu lembro que foi a primeira coisa que eu quis fazer. Fumar cigarro. Óbvio que minha mãe não ia deixar... Mas, como ela trabalhava o dia todo, de tarde eu ficava sozinho em casa. Então, eu consegui pegar um pedaço de papel, de caderno, enrolei, fui no fogão, como se fosse um cigarro, mas falei, rapaz, não deu certo não. Tossi pra caramba. Mas, em pouco tempo, eu já estava tragando o meu primeiro cigarro, comprando a minha primeira carteira. Isso para dizer que quando a gente quer aprender coisa ruim, o negócio é rápido demais. É muito rápido. E... uma coisa que eu queria ter foi um dia que um colega meu me chamou para ir para casa dele. Eu lembro que eu jogava futebol de botão. Gostava de jogar futebol de botão, videogame. Eu era muito caseiro, assim, nessa época ainda. E eu lembro que ele disse assim, almoce aqui em casa. E quando ele disse almoce aqui em casa, eu sentei na mesa e eu nunca tinha sentado na mesa para almoçar com a minha família. Minha irmã mais velha tinha o seu horário. Minha mãe trabalhava o dia todo. E quando eu sentei na mesa, eu senti um negócio diferente. Tipo assim, não uma inveja, assim, mas que negócio legal. O pai dele, a mãe dele, ele. E aí eu não lembro se era irmão ou irmã. Todo mundo na mesa ali naquele momento, fraterno. E eu queria ter isso.
Então, acho que toca ali naquela fase, volta a tocar numa coisa que eu não tinha, a presença do meu pai e também a presença da minha mãe, assim. Eu costumo às vezes dizer que eu sou carente de pai e de mãe. Não que minha mãe não me amou, não cuidou, não proveu, mas para sustentar 2 filhos sozinha, ela precisou se ausentar muito, né? Precisou trabalhar muito. Então foi uma das coisas que eu quis ter um pai dentro de casa, e também porque foi a fase que eu comecei a querer sair para as festas. Na época chamava de matinê, né? Aquela festa de 4 às 10. Sim. E minha mãe não deixava eu chegar tarde, não. No máximo 8 horas da noite. Isso quando eu tinha 15 anos. Falei, 8 horas? Tinha festa que começava às 8. Então, às vezes, eu chegava na festa e já tinha que sair. Embora. Mal tinha começado. Já chegava dando tchau. Minha filha de 17 anos foi para um show um dia desse. Pai, você vai me deixar? Vou. Que horas? Meia-noite. Começava meia-noite. O show começa meia-noite. Então eu vivi essa experiência assim de... Mas é isso, quem quisesse ver o show do Cosme no Hallelujah tinha que chegar às 3 horas da manhã, né? 4. Exatamente. Mas o lazer que eu ia, o ambiente, com certeza não é. É diferente. E uma coisa que começou no Rio de Janeiro, nessa época assim, foi o funk, né? Sim. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e eu confesso que a batida entrou na minha vida de uma forma assim que deu uma mexida mesmo, assim. Até hoje eu lembro... Chacoalhou e muito. Até hoje eu lembro que o nome da batida é Volt Mix, né? Aquela que você pode cantar vários rap em cima dela. E no começo eram festas no playground, não sei, salão de festas ali. O DJ ia, levava, botava as músicas de 4 às 10, botava um pisca-pisca, apagava a luz, uma fumaça. Só que em pouco tempo o funk foi subindo para as favelas, né? As letras foram mudando, apologia à droga, apologia a músicas eróticas, promiscuidade, assim, denegrindo a imagem da mulher, reguinha, pocotó, cachorra, au-au. E eu fui me deixando levar. E aqui é muito interessante porque às vezes a gente pensa que o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente lê... Não tem influência. Não tem influência, mas a gente vai ter toda a sabedoria e discernimento para... Até hoje eu lembro. Fuma 1, fuma 2, não deixa a erva para depois, porque no Morro do Turano tem maconha até de 2. Era um dos raps. Em pouco tempo, estava eu indo para uma boca de fumo do Morro do Turano comprar um papelote de maconha de R$2, fazendo o que os outros faziam. E no começo era legal. Se eu disser que não foi um tempo assim de farra, eu estaria mentindo. Senão eu não ficaria num baile funk até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. E foi um tempo onde as brigas com a minha mãe, óbvio, aumentaram. Porque se eu chegava 9, 1 hora depois daquele horário ela brigava, se eu chegasse 10, brigava do mesmo jeito. Aí chegou um determinado momento também que eu falei, não estou mais nem aí. Vai brigar. Exatamente. E aí... Mas aí nesse período abandonou as missas, não ia mais à igreja? Não, domingo eu ia. Mesmo nas farras? Mesmo no começo, ali com 16, 17, terminando os estudos ainda domingo, porque nem sempre era sexta e sábado. No começo, ou era sexta ou era sábado. Tá. Foi progressivo, assim, a minha vida de farra, de funk. Chegou um determinado momento que a missa deixou de... Eu não conseguia ir, porque perdeu de sábado para o domingo... Tudo ficava, preenchido. Exatamente. E às vezes ia para o baile também domingo à noite. Então, fui me afastando de Deus, fui me afastando da missa. Conheci uma pessoa funkeira, eu chamo ela de funkeira. Vou mandar para ela esse link. O meu primeiro testemunho eu chamei ela de doidinha. E depois que eu entrei na comunidade, eu fui atrás dela nas redes sociais, encontrei. E ela disse assim, só um parênteses. Ela diz, olha, você naquele testemunho, você me chamou de doidinha, mas eu queria lembrar que quem estava doidinho naquela época era você. Aí ela me ajudou a lembrar que eu estava doidinho mesmo. Então, Patrícia, você não é doidinha, viu? Você foi uma pessoa que entrou ali na minha vida e a gente começou a namorar, tudo. E eu não sei se eu gostava muito dela, mas eu acho que foi a minha primeira namorada séria. E por estar naquele ambiente que eu estava, que eu gostava de estar. Ela gostava de ir pro baile funk, eu também. E aí eu lembro que ela morava em São Gonçalo, eu andava com também amigos nossos em comum, e
As brigas com a minha mãe continuavam, e aí veio aquela revolta, vou sair de casa, e aí eu lembro, e aí confirma o que a Patrícia dizia, que eu realmente estava ficando doidinho, porque eu deixei a casa da minha mãe, Zona Sul do Rio de Janeiro, não lembro se era Botafogo ou Flamengo, que foram os 2 bairros que nós sempre morávamos, e fui alugar uma casa lá em São Gonçalo, perto da dela, porque na minha cabeça, não, vou casar com ela. Só que quando eu entrei na casa um dia para dormir, não tinha nada. Eu aluguei, passei 3 cheques sem fundo. Era o calção que precisava. Já estava trabalhando? Trabalhava, mas eu não tinha condições de morar sozinho. Sei. Mas o banco, até hoje eu lembro, Banco Real, me deu cheque especial. Prazo do cheque especial. Me deu cartão de crédito. Tinha um dinheiro na minha conta que eu podia usar. Aí eu falei, pronto, aí fui gastando tudo. Mas quando eu cheguei nessa noite em casa, que não tinha nada, nenhum móvel. Não tinha água, geladeira, nada. Nem água para tomar banho na pia, nada. Aí o vizinho disse assim, não, tem que ligar a bomba. Que é bomba? Sempre morei em apartamento, criado ali com todinho. Então ali, realmente, a Patrícia tem razão, viu, Patrícia? Realmente, o doidinho era eu. O doidinho era eu. O adjetivo era para você, né? E eu percebo que essa vida, assim, de farra, hoje, olhando, no fundo, era uma busca de felicidade. Então eu passei aí uns 5 anos, resumindo. Talvez aí dos meus 16, 17 até os 21. Nessa vida, idas e vindas, às vezes menos, me aquietava mais. Chegava a sair de casa, voltava. Cheguei a sair de casa 2 vezes. Mas voltava logo porque não tinha como. Não tinha recurso. E minha mãe sempre acolhedora ali. Minha mãe nunca me bateu. No dia que ela tentou me dar uma palmada, eu fingi que doeu, nunca mais. Mas eu lembro que a droga me fez apanhar de policiais. Essa galera que eu andava, a gente foi para uma casa de praia, num carnaval, primeira noite. A gente deixou as malas na casa, fomos para a praia, acendemos um cigarro de maconha, até hoje eu lembro. Veio 2 faróis assim, era o Fusca. Na época, o carro da polícia era um Fusca. E aí um policial saiu, perguntou o que a gente estava fazendo. Eu, na inocência, disse, não, a gente está conversando. 1h da manhã, 5 cabas na praia. Eu não sei se eu fui o primeiro, mas aí ele cheirou a mão de um, viu que estava com cheiro da droga, e aí foi um street fighter mesmo. E ali eu fiquei com medo, porque ele estava armado, e ele tirou a arma e com a coronhada ficou batendo ali. E tinha um dos nossos, o Tiago, que ele não fumava maconha, mas apanhou também. E eu lembrava do que minha mãe dizia, que anda com os porcos, farelo come. Mas aí, pá, depois dessa noite aí, você aceitou Jesus, sua vida mudou, que nada. Pintei foi o cabelo de louro. No dia seguinte, água oxigenada com blondo. Pra polícia não reconhecer. Porque era o único carro. E eu lembro até hoje o nome dele, Melo. Porque o outro policial dizia, calma, Melo, tu vai matar as crianças. E ele dizia assim, no final ele disse, agora vai levantar um por um e vai sair correndo. Hoje eu conto engraçado, mas eu era o quarto. O primeiro levantou nada, o segundo nada, o terceiro nada. Eu falei, pronto, guardou a bala pro quarto e pro quinto. Mas não atirou em nós, graças a Deus. Aproveitamos o carnaval daquele jeito. E aí entra o grande dia. O grande dia, no ano seguinte, carnaval de 2000 e... Nós estamos em 23, então foi 2000, há 20 anos atrás, 2002? 2002. Tá fazendo 21. 2002. Carnaval, fevereiro. Eu não entendo, hoje eu entendo, mas aquela galera que eu andava, até a tchutchuca, a funkeira, sumiu numa noite, véspera do carnaval. A galera que eu andava também, eu perdi o contato. E eu estava em São Gonçalo, nessa noite, nessa tarde para noite, e me bateu um vazio, uma vontade de chorar. Já tinha a programação do carnaval? Ia ser a mesma. Ctrl+C, Ctrl+V. Quando eu fui escrever meu testemunho depois, eu entendi o que eu vivi naquela noite. Que foi como se fosse não, foi uma voz interior me dizendo, volta, meu filho, volta para casa da tua mãe, porque ela te ama. Eu te criei para você me amar e para você me servir. Aqui um parênteses, Neto. Eu sou muito grato a Deus por ele ter sido claro com relação
não só a minha vocação, a nossa vocação, dos filhos de Deus. Amar e servir a Deus. Independente se vai ser leigo, se vai ser consagrado. E a primeira coisa, meu filho. Então, toda vez que eu conto isso, cura. Deus, Pai, eu que não tive pai, me chamando de meu filho. Assim. Então, foi uma experiência muito forte. Volta para casa da tua mãe porque ela te ama. Voltei. Foi um momento de oração? Foi não. Estava sozinho? Como era? Não, foi um vazio. Um vazio. Se na linguagem de hoje bateu aquela bad, assim. Tanto que eu entrei num bar, o cara queria me oferecer talvez cachaça ali. Se eu entrasse para cachaça, eu ia passar a madrugada ali afogando as mágoas, mas foi uma experiência de Deus ali. Sim. Tanto que eu não precisei de um seminário de vida no Espírito Santo. Ali eu fui batizado no Espírito Santo, sozinho. Naquele vazio, porque eu obedeci aquela voz interior. E naquela mesma noite... Podemos dizer que foi a queda do cavalo do Adler. Podemos dizer assim. Nunca tinha parado para... Olha... E aí eu voltei. Não lembro se foi na noite ou se foi no dia seguinte. Mas eu obedeci. Peguei minha roupa. Eu não tinha levado toda a minha roupa quando eu saí de casa, essa pela segunda vez. E eu lembro que eu tinha falado para minha mãe, nunca mais eu volto para casa da senhora. Porque eu achava que ser feliz era fazer o que eu queria, na hora que eu queria. A liberdade. A falsa liberdade. A libertinagem. Exatamente. Isso, exatamente. E quando eu volto para casa, Neto, depois eu comecei até a dizer isso. É como se eu tivesse sentado nessas cadeiras de cinema. Nem vou muito para cinema, mas uma vez eu fui e vi que... É assim mesmo. Bem, você dá vontade de sair dali, assim, né? E passou ali naquele telão a vida da minha mãe. O que minha mãe fez por mim. Porque ele disse, volta para casa da tua mãe porque ela te ama. E aí eu comecei a entender o amor de mãe. Primeiro, eu comecei a lembrar que quando eu voltava para casa dos bailes, e eu olhava para cima, sempre a gente morou em apartamento de frente, ela estava na janela me esperando. E uma vez eu percebi que aqui dela estava em carne viva, de tanto ficar no alumínio da janela me esperando. Deu para perceber que era por conta disso. Realmente Deus foi me fazendo entender que ela me amava muito. Professora, mãe sozinha, 2 filhos, morando na Zona Sul de aluguel. Eu lembro que ela vendia quentinha para somar com o salário de professora, pano de prato, aquelas coisas. E eu fui lembrando disso. Domingo, que seria talvez um dia de descanso, não. Saía cedo, a gente ainda dormindo, eu lembro. Ia para 2 mercados, pegava a promoção de um, a promoção do outro, ia para casa, passava o domingo na cozinha e deixava em cima da mesa os tapaués lá com a comida, arroz, macarrão, feijão, frango, não qualquer frango, filé de frango. A carne não era de primeira, mas eu lembro que ela batia muito. Às vezes eu até acordava ela batendo com a carne para ela ficar bem macia. Eu não entendia no começo. Mas por que a senhora está batendo tanto na carne? Não, meu filho, para ela ficar macia. Então ela deixava na mesa e a salada, que eu gostava muito de batata com cenoura, não botava maionese, e ela dizia, olha, comprei um micro-ondas, durante a semana, esquentem e comam. Isso eu comecei a lembrar, né? Eu falei, meu Deus, tantas provas de amor. Eu lembro que eu tinha um videogame, o Atari, né? E depois eu quis ter o Game Boy, que era aquele de mão, coloridozinho. Sim. Só que para ela era caro. E eu lembro que eu fui na loja pedir. Ela, meu filho, agora não dá para dar. E depois ela foi e parcelou. Aí começou a vir essas coisas assim. Eu falei, meu Deus, minha mãe me ama e muito. E quando eu voltei para a cama de casal. A gente sempre dormia na mesma cama de casal, apartamento pequeno. Minha irmã dormia no sofá da sala, sofá-cama. E minha mãe perguntou, o que você está precisando, meu filho? Aí a primeira coisa que me veio foi a dívida do banco. Eu falei, mãe, eu estou devendo quase R$3.000 ao banco. Naquele tempo, 3 Exatamente, mil. Há 21 anos atrás. Vai atualizar isso aí, né? E aí ela disse, meu filho, você gastou esse dinheiro com o quê? Eu falei, mãe, eu não queria nem dizer para a senhora, assim, mas eu gastei com tantas coisas e estou devendo pessoas também. Assim, eu passei cheque para pessoas, que foi o dono da casa, bar, amigo. E aí ela fez uma coisa que ela me pegou na mão, a gente foi no banco dela. Aí ela saca o dinheiro
e vai no meu banco. Acho que o dela era Itaú, Banco do Brasil, sei lá. E fomos lá depositar na minha conta e fechar minha conta. Esse gesto aqui eu engasguei. Na última vez que eu dei o testemunho, eu me emocionei porque falei, rapaz, minha mãe professora, para conseguir ter uma poupança, ter economizado, criando 2 filhos, sozinha, Zona Sul, dando de melhor mesmo para nós, e ainda conseguiu guardar, e agora tira as economias para poder pagar a dívida de um filho. Então aquela voz era muito real. Volta para cá, porque ela te ama. Então hoje, quando eu falo do amor de Deus e ver na palavra que Deus se utiliza desse amor de entrância também, de uma mãe para com o filho, eu tive essa experiência, assim. Eu sou muito grato a Deus. E aí, o que aconteceu? Eu disse, eu não quero mais aquela vida. A funkeira, a Patrícia, não vou ficar chamando ela assim. A Patrícia, eu acho que a gente parou de ter contato, enfim. Acho que o Pedro até falou assim, inspirou, né? Aquela galera de vez em quando ainda me ligava, mas eu disse, não quero mais. E aí eu lembro que eu entrei numa nova bad. E agora, se eu só fazia aquilo, e aquilo ali me preenchia, achava que me preenchia, sem isso, e agora? O que vai me preencher? Então aquela voz de Deus, ela ficou, tipo assim, sem solidez. Enfim, o terreno estava sendo preparado, eu não sabia o que fazer. Encontrou uma sala vazia e encontrou só um eco. Exatamente. Faltava uma peça ali para encaixar E aí eu tudo. entrei num bate-papo. Fiquei viciado em bate-papo de internet. Isso aqui. Era o UOL. Uou. Tinha os pezinhos aqui das salas. Tinha a sala, exatamente. Idade, cidade. E eu lembro que eu entrei em bate-papo de telefone também. Você falava com 4 pessoas ao mesmo tempo. Quem tá aí? Não sei o quê. Aí os 5 trocava de sala. E aí eu troquei de sala. E aí encontrei a Tatiana. Morava pertinho de mim, eu morava no Flamengo. Tatiana morava em Laranjeiras. Aí no bate-papo eu falei, Tatiana, me dá o seu telefone. Ela, 2558-6416. Tinha que ser tudo rápido ali, para ninguém ouvir. Aí desliguei o bate-papo, liguei para ela. Fui logo buscar na escola. Naquela mesma noite, ela estudava à noite. E aí a gente foi andando até a frente do prédio dela. Que, por sinal, era em frente a uma igreja. Paróquia Cristo Redentor, em Laranjeiras. E eu comecei a conversar com ela, né? Tô ali. E parecia que eu já conhecia essa menina há um bom tempo. Assim, era uma conversa legal. Ela dizendo, olha, eu moro aqui, meu pai é o porteiro. Aí falando. E aí falou, olha, eu participo de um grupo de jovens aqui nessa paróquia. Não quer vir, não? Falei, quero. E aí o nome do grupo Ágape, quero mandar um abraço para eles, uma gratidão eterna a esse grupo carismático. Quando eu vou domingo, ela me apresenta no grupo como namorado. Vixe. A gente tinha Deu uma ficado. carteirada já. A gente tinha ficado realmente nessa noite, mas eu não lembro Sim. de ter pedido. Era namoro, né? Deu aquele... E eu sei que o pessoal do grupo gostou muito de mim. Veio todo mundo, ei, cara, prazer, Adler, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Depois eu fui entender que ela estava afastada do grupo. E o povo achou que talvez eu que tivesse resgatado ela. Mas, na verdade, Nosso Senhor deu uma rasteira nos dois. Né? E aí, esse grupo, eles faziam momentos fraternos, assim, intensos. Depois do Natal, entre ali 26 e 31, Réveillon, eles iam para uma casa de praia, era uma tradição do grupo. E se dividiam a alimentação e a casa, era tipo um sítio. A gente jogava bola, piscina, 6 horas parava para rezar o terço, a gente se dividia na cozinha. E ela, a Tatiana, querendo que eu desse atenção. E aí eu precisei dizer para ela, Tatiana, eu nunca vivi um lazer sadio desse. Sim, deixa eu só aproveitar esse momento, né? E eu senti que não era isso que Deus estava querendo assim de mim. Eu percebi que não que ela fosse me desviar, mas eu sentia que não era tempo para namorar, assim. E aí esse grupo ia muito para Canção Nova. Por isso que não tem problema, você começou. Eu tenho uma gratidão, Cachoeira, assim, né? Cachoeira Paulista. E toda vez que eu vou de férias, uma vez por ano, que eu consigo ir no Rio de Janeiro, eu sempre vou em Cachoeira Paulista, porque esse grupo ia muito. Sim. E eu tive muitas experiências na Canção Nova. PHN, Retiro de Padre Carnaval, Léo, Padre Léo, Padre Robert de Grandes. Consegui ir. Tocão, Toca Forte, eu acho, né? Tempo, Ia muito. Tanto que às vezes a gente ia para Retiro do Shalom, não estava muito legal. Vamos para Canção Nova? Vamos. Entrava no carro, Cachoeira Paulista. Então, uma gratidão grande. E foi em Canção Nova, eu não lembro se foi o Monsenhor ou Jonas.
Mas um padre pregando, eu acho que foi Monsenhor. E Deus chama muitos homens ao sacerdócio. Nós queremos rezar por vocês. Se você quiser receber a oração, levante a mão. Se você já tem um chamado ao sacerdócio, levante. Eu levantei. E a Tatiana do meu lado. Olhou assim. Ela deve ter olhado. Ela deve ter olhado desse jeito. Mas eu nem me preocupei com ela, não. Eu estava tão envolvido. E aí eu levantei. E na hora do intervalo ela disse, Deus tem um chamado na sua vida, né? Eu disse, tem. Ela, então, é melhor a gente terminar, né? Aí quase que eu disse, seria melhor a gente nem ter começado. Assim, a gente começou de uma forma... Mas, enfim, ela compreendeu. Uma pena que ela acabou se afastando. A mãe dela depois veio a falecer, ela acabou se afastando do grupo, tudo. Mas eu a escolhi para ser a minha madrinha de crisma, que eu não era crismado. Dentro do grupo, o Manuel, que era uma pessoa assim mais velha, que foi um pai assim para mim e que me levava para tudo que era de igreja. Tinha uma adoração perpétua lá no centro da cidade, na Paróquia Santana. Quer ir, Adler? Vou. Adler, vai começar o vocacional do Shalom. Quer ir? Vou. Tudo que era de Deus, que ele me chamava, eu ia. Tava dentro. Então eu estava vivendo assim um apaixonamento por Deus. E foi muito interessante porque esse apaixonamento por Deus me deu força para no começo, que é muito difícil, eu dizer não para aquelas sugestões que continuaram. Sim. Eu lembro que uma vez eu cheguei uma sexta-feira que esse grupo aqui não me ligou, a galera aqui me ligou, ei, vamos hoje pro Salgueiro? Vamos. Aí quando eu fui, eu falei, não queria fumar maconha, mas caí no vinho. Tomei um porre de vinho. E dizem que é o pior porre, né? Porre, Ressaca. E eu cheguei em casa assim, todo sujo, vomitando. E minha mãe, o que houve, meu filho? Eu falei, mãe, eu bebi. Meu filho, você não tinha parado com isso? Eu falei, pois é. Então, hoje eu sempre digo para os jovens, eu falei assim, a gente só consegue dizer não para uma coisa se eu disser sim para algo maior, melhor, que vai me fazer bem. Então, isso aqui me ajudou muito. O grupo de oração, a fraternidade. E era um grupo que não só rezava. Não era um grupo só de domingo, de 8 às 10. Não, era um grupo que sexta-feira a gente ia para casa de alguém. Sábado ia jogar bola no aterro de noite. Então preenchia, né? Exatamente, o laço fraterno. O tempo, né? Era muito jovem. Era muito, assim, uma gratidão muito grande. Tanto que eu me emocionei as duas vezes que eu fui para o Rio celebrar missa nessa paróquia, aonde eu tive essa minha experiência com o amor de Deus. E o primeiro dia que eu fui para o grupo, Rafael pregando sobre Isaías 43, que é uma das passagens que fundamenta ali a obra nova dos escritos Shalom, né? É isso que eu faço, uma obra nova, mas antes eu te chamo pelo nome. Tu és meu. Se caminhares pelas águas, elas não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, tu não te queimarás. Eu te aprecio, eu te amo, troco reinos por ti. Eu nunca tinha ouvido uma declaração de amor. Patrícia, ela já tinha me dito muitas vezes que me amava. Uma namorada lá com 15 anos escreveu uma carta, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas essa palavra de Isaías 43, ela tá gravada dentro de mim assim com letras de fogo, né? Então a minha vida mudou muito e muito feliz por isso. E quando eu fui para o Shalom participar do seminário, não era a minha experiência que eu estava fazendo com Deus, que eu já tinha. Mas no seminário, eu escutei Shalom. Aí, na época, o responsável local era o Timbó, estava lá, ele era bem gordinho. Timbó. Aí eu abracei o Timbó, falei, Timbó, eu sou Shalom. Aí ele não deu muita importância, achou que era mais um doidinho da igreja, que sempre tem, né? Mas, realmente, eu sou Shalom. E aí, o Manuel, que era do Grupo Ágape, que ia para o Shalom também, me leva para o vocacional. Vai ter um vocacional, quer ir? Vou. É de Deus? Vou. E aí a primeira pregação no vocacional era sobre o que é comunidade de vida. E aí, quando a pessoa começa a falar do dia a dia da comunidade de vida, que deixa tudo, o dia a dia, manhã de oração, faxina, café da manhã, laudes, depois de 2 horas de oração, formação, só no almoço, volta a falar, conviver, de tarde o apostolado, vai para o centro de evangelismo. Eu quero isso aí. E aí a moça disse assim, a moça que coordenava, quem se sente chamado à comunidade de vida, eu quero uma reunião agora com vocês na hora do almoço. Aí eu fui. Aí o Manuel queria me segurar, calma, ainda vai ter sobre a aliança. Aí eu falei, o que ela disse?
quem se sentiu chamado, reunião é agora, eu vou agora. Aí eu fui, aí ela explicou. Qual a idade aí? Ali foi em 2002, 22 Tinha 22 anos. anos. Você é de 80? 80. Eu também. Aí pronto, aí eu fui para essa reunião, ela disse, olha, quem se sente chamado vai precisar fazer uma experiência na comunidade de vida, se eu não me engano, de 15 dias, e fazer um retiro no meio do ano. Antigamente podia entrar na comunidade de vida no meio do ano. Foi o último ano que a gente discerniu como comunidade não entrar no meio do ano, mas só no começo. Uhum. E eu trabalhava na mesma faculdade que eu dava. Eu trabalhava na faculdade que eu estudava. Certo. Estudava à noite administração e consegui um emprego para ser inspetor bem tranquilo. Era só ligar o data show, o ar-condicionado, de 7 da manhã a 3 da tarde. Então eu tinha tempo para ir para o Shalom, tinha tempo para rezar e consegui conciliar em julho férias da faculdade, férias do trabalho e fui fazer a minha experiência vocacional na comunidade de vida. Teve a pregação da aliança à tarde, mas eu disse não, é a primeira. E aí eu fiz a minha experiência em Macaé, lá no Rio de Janeiro, uma cidade vizinha. Uhum. E Neto e Pedro ali, Pegou. eu disse assim, rapaz, eu nasci para isso. Cada dia que passava, eu conhecia um aspecto, me identificava ainda mais. E no primeiro dia que eu cheguei, a gente chama de experiente, me botaram logo na cozinha. Já vamos ver mesmo, né, se tem a vocação. Geralmente bota na cozinha, bota pesado. Pede para sair. Só que eles me colocaram para botar a mesa. E aí, nós temos uma forma, na verdade, toda a família, né? O pratinho maior, o pratinho menor, a xícara, a colherzinha aqui, o garfo aqui, a faca com a serrinha para dentro, ela me explicou. E eu botei, nós éramos 14, e só em colocar a mesa ali, eu falei, caramba, que legal. Todas as refeições serão juntas. Aquilo que eu queria ter lá. Exatamente. Então, enfim, Deus foi confirmando muito. Eu lembro que teve uma vez que o Moisés foi lá com a Gabriela Dias, porque a missão estava completando mais um ano por estar ali naquela diocese, naquela cidade. E no retiro, Moisés estava se abrindo as moções, tudo. E aí, aquele silêncio depois das moções do Espírito Santo, e não tinha vindo nenhuma para mim. E eu lembro que ali eu pedi a Deus, eu falei, poxa, eu queria uma para mim. Que às vezes tem, né, naquele momento carismático que Deus está colocando, Deus está falando para uma pessoa, Deus está fazendo isso em outra, nenhuma para mim. Eu falei, poxa, eu queria uma para mim. Talvez bateu aquela carência espiritual, sei lá, né? E veio pelo Moisés. Depois do silêncio, que praticamente já é para encerrar a oração, ele fala. E Deus ainda fala para um jovem. E aí falou coisas assim bem específicas do que eu estava vivendo, da minha conversão ali. E aí que eu me emocionei mesmo. Então foi um tempo onde eu falei, meu Deus, é isso mesmo que eu quero para minha vida. E para dizer para minha mãe. Então eu tive que voltar para casa e eu falei, mãe, vamos lá no Shalom porque eu acho que Deus está me chamando para ser missionário. Ainda não sacerdócio. Não. Aí foi interessante porque quando eu comecei a fazer o vocacional ali no Shalom, eu ainda não conhecia muito o carisma e eu achava que eu estava entrando no seminário. Tanto que o plantão vocacional, que é aquela primeira entrevista que você faz, eu achei que ali era para eu entrar no seminário. Mas quando eu fui para a experiência, eu comecei a ter aquela identificação com o carisma, com a forma de viver. Então é como se eu tivesse guardado ali o chamado ao sacerdócio e depois eu descobri que eu poderia ser padre Shalom. Então tive que chegar para minha mãe e dizer para ela que eu poderia sair de casa mais uma vez, só que agora para seguir os caminhos de Deus. E ela fez aquela pergunta assim, meu filho, tem certeza que você vai deixar sua mãe? De partir o coração. Aí não tem como responder, né? E por sinal, hoje, Neto, foi exatamente o dia que eu fiz a mala e que eu fui pro aeroporto deixar tudo, né? Foi exatamente no dia 22. Eu cheguei de setembro. 22 de setembro. Eu cheguei na missão, já era dia 23. Sim. É uma data importante que eu não conhecia, mas é a data de São Padre Pio, né? Um santo que eu tive muita devoção. Eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas eu não posso deixar de contar, não. Vamos lá. O compromisso vai esperar lá um pouquinho. Porque... Aí minha mãe disse assim, não, mas se é para seguir os caminhos de Deus, vá. Eu vou sofrer, mas eu lhe abençoo. E aí, no dia 22 de setembro, no aeroporto Tom Jobim,
internacional lá, o Galeão. Ela me deu um abraço apertado, que ela nunca me deu um abraço daquele jeito. E alguém tirou essa foto, eu tenho essa foto. Vou ver se dá tempo de postar hoje ainda, né? Porque tá fazendo 20 anos. Merece, né? 20 anos que eu recebi esse abraço. Merece. E ali eu entendi que era um abraço de oferta. Um abraço de alguém que ama e que estava ofertando. Um abraço, enfim. E aí quando eu entrei no avião, eu nem quis olhar para trás ali daquela porta do embarque, fui direto. Tinha uma outra pessoa que estava entrando na comunidade junto comigo, não sei se foi para Natal também, minha primeira missão foi Natal, Rio Grande do Norte. Quando o avião subiu e eu olho para a cidade do Rio ficando pequena, o que eu tô fazendo? Não era mais uma coisa assim, não era um doidinho, mas tipo assim, o que eu tô fazendo? Onde é que puxa a cordinha aqui? Que loucura é essa? Faltava um ano para acabar a faculdade de administração. Eu deixei a minha mãe, a mulher que mais me amava, me ama nessa vida, minha família, minha irmã, minha família, assim. Falei, rapaz. E ali eu tive uma experiência de escutar Deus novamente. Por isso que eu costumo dizer, Jesus está vivo. E se ele está vivo, ele fala com a gente. Eu lembro que uma vez eu dei um testemunho para universitários, uma psicóloga quis desfazer um pouco essas minhas experiências místicas com a voz de Deus. Aí eu falei assim, olha, eu fiz terapia durante 4 anos, foi massa a terapia, faria de novo, mas eu respeito a sua psicologia, eu queria que você respeitasse a minha fé. Tudo bem, a psicologia diz que foi isso, que pode ter sido isso, isso e isso, mas a minha fé diz que quem falou comigo e fala comigo é Jesus, ele está vivo. Então no avião eu tive a experiência de que Jesus falava assim, meu filho, da mesma forma que esse avião está subindo, esse novo tempo que você vai estar vivendo vai ser assim. Eu estou lhe atraindo para mim, para mais perto de mim. Daqui a algumas horas esse avião vai descer e a sua vida vai ser assim. Eu vou sempre lhe enviar para você testemunhar o meu amor. Tanto que quando eu fui ordenado, a minha primeira missa, no outro dia cedo, o Salmo dizia isso, cantarei eternamente a bondade do Senhor. Por isso que eu fiz de tudo para vir. Falei, não vou desistir não, porque lá eu vou cantar as bondades do Senhor. Então, mesmo que eu saiba aqui de cor, eu nunca conto do mesmo jeito. Uhum. Porque eu poderia lhe dar um link, eu poderia... Não, aqui, dia 22, eu estou atualizando o que eu vivi há 20 anos atrás, essa oferta da minha mãe, se deixar tudo. E aí pronto. Porém, eu preciso voltar um pouco agora e o mais importante. Antes de entrar na comunidade, um retiro na Canção Nova sobre perdão. E ali Deus revela que eu precisava perdoar o meu pai. E aí eu lembro que eu, de olhos fechados, apareceu um homem bem velhinho. E chorei muito, porque eu lembrei daquela ligação. Sim. A rejeição toda. Essa história que minha mãe me contou só depois, eu ainda não sabia, de que ela não tinha ido morar com ele. Ele nunca rejeitou enquanto ela estava grávida de mim, mas ele respeitou o fato de ela não ter ido morar com ele. Então, essa história eu não sabia. Eu só tinha aquela ligação e a rejeição. E Deus queria que eu perdoasse ele. Então, foi um pedido assim difícil. Mas eu consegui perdoar na Canção Nova. No Rinquinho ainda. Tanto que quando eu vou lá, eu faço questão de me ajoelhar, porque foi aqui que Deus me deu o maior milagre. Tanto que eu digo, olha, ter me tirado das drogas, da farra, de festa, de tanta coisa... Isso aí foi fichinha diante de uma reconciliação que eu precisava viver. E aí, entrei na comunidade. E quando eu entrei na comunidade, eu fiz um pedido a Deus. Eu falei, poxa, eu queria tanto um dia poder conhecer o meu pai. Tudo bem, perdoei. Mas, poxa, se eu pudesse conhecer. Depois do meu postulantado, que foi em Natal, fui morar no discipulado de Quixadá, lá na Serra do Estevão, uma experiência muito forte, onde nós passamos um ano tendo formação doutrinária, do carisma. A vida fraterna é muito intensa, porque a gente passa o ano todo lá. Depois eu fui morar em Mossoró, no 2º ano de discipulado. E em Mossoró... Só terra fria, né? Mossoró é quente, viu? Muito quente, viu? Você sai do banho, não precisa nem de toalha. É um estágio pro inferno, né, padre? Rapaz, mas eu fui para Sobral e Teresina, também não ficou mal. Não, mas também eu sou mais de Sobral e Teresina. Olha, meu amigo. Meu amigo, quem demais. Mas, quando eu cheguei em Mossoró, eu conheci uma pessoa de Salvador,
que fui visitar a missão, eu fiz esse pedido. Tenta descobrir o endereço do meu pai. Eu só tenho esse telefone de tantos anos atrás. E o nome dele. E aí ela conseguiu o endereço. E aí eu comecei a mandar carta para ele. Detetive, hein? Mandei carta, mandei foto quando eu tinha recebido o sinal do discipulado, que é o bege. E não tive nenhuma resposta da carta. Aí ligo para essa pessoa e digo, olha, ele não está me respondendo. Será que tu não conseguiria ir lá e ver se esse endereço está batendo e pedir o telefone? Explica que sou eu, o filho, tal. Aí ela diz, olha, consegui o telefone. Quem me atendeu foi a mulher que está morando com ele. E bateu bem direitinho, porque eu soube depois que ela conheceu ele em 81. Então eu nasci em 80. Certo. Minha mãe não foi morar com ele em 80, quando eu nasci. Então ele seguiu a vida dele. Em 81 ele conheceu ela. Certo. E aí, quando eu ligo, ela atende. E ela disse, olha, quem está lendo as suas cartas sou eu. Porém, seu pai, assim, ele está com 80... Não sei se era 82, 83, bem velhinho. E aí eu lembrei daquela visualização do retiro, um homem bem velhinho, que era o meu pai. E ela disse, olha, ele não quer saber de ninguém. Não lembro se ela disse assim, não quer saber dos outros filhos. Não sei se ele teve outros filhos, assim, com outras mulheres, fora do casamento, tudo. Mas eu não sei se ele vai lhe atender bem. Se você quiser vir aqui só para conhecê-lo, venha. Mas não espere nada dele. E aí deu certo eu ir. Minha mãe me deu de presente a Jornada Mundial da Juventude na Alemanha, na Colônia. E na volta eu pedi para ela esse presente. Passar por Salvador. Salvador. Ela, não, meu filho, pode comprar passagem, pode trocar. E aí eu fui para Salvador e foi o encontro dos encontros. Meu pai saindo do banheiro, de fralda, a enfermeira levando ele até o quarto, ele com a pele bem descascada, aquela doença que vai ficando branca, né? E aí eu fui pro quarto. Sentei do lado dele, na cama, ele só de a fralda e o short. E aí eu olhando para ele cabisbaixo, eu falei, pai. Aí ele, Eu falei, eu sou seu filho. Adler. Ele, Aí eu precisei colocar para fora. Eu falei, pai, quando eu tinha 11 anos eu te liguei. Mas você não me atendeu, você desligou o telefone. Ele ficou calado. Ali acho que foi a hora que eu percebi que ele estava lúcido, né? Aí tinha um livro na mesa, assim, Alde Americano da Costa. Minha mãe tinha me dito que ele tinha sido engenheiro agrônomo. Acho que era um livro de insetos, tudo. Aí eu não parei nisso, nessa ligação que ele não atendeu. Eu falei, mas pai, eu vim aqui para lhe dizer que eu lhe amo e lhe perdoo. Eu tive uma experiência muito forte com o amor de Deus, por isso que eu vim aqui. Lhe conhecer e dizer isso. Aí eu falei, e se Deus quiser eu vou começar agora os estudos para ser padre. Você quer que eu seja padre ou case? Aí ele, case. Aí eu falei, não, mas Deus está me chamando para ser padre. Aí eu falei, vamos tirar uma foto? Aí ele, não. Mas aí eu consegui convencer ele, colocou uma camisa, tiramos uma foto, ele sentado na cama, fomos almoçar, ele sem falar nada, não tinha clima para eu continuar ali. E aí me despedi. Aí no ano seguinte eu vim morar em Fortaleza, 2006, se eu não me engano foi até o ano que eu conheci, ou 6 ou 7, o Grupo São Vicente, né? Acho que foi através do Pedro, né? Pedro Bitu. Pedro Bitu, exatamente. Está no Canadá hoje em dia. E quando foi no ano seguinte, me acordaram de madrugada, dizendo que era uma ligação de Salvador, e aí eu senti, falei, não, ele faleceu. E aí a comunidade perguntou se eu queria ir lá, para Salvador, para o enterro. Aí eu disse, olha, se tiver um voo que eu chegue a tempo, podem comprar. Mas se não tiver, eu não conheço ninguém da família dele. Não tem por que gastar um dinheiro de uma passagem assim. Eu vou fazer o que lá? Ele já tendo sido enterrado. E compraram a passagem exatamente, eu chegava na hora do enterro. E foi tão interessante que eu entrei no táxi e eu disse que eu precisava ir para o cemitério. Ele correu tanto que eu disse que meu pai estava sendo velado, que eu tive até que brincar com ele. Falei, homem, vamos só velar o meu pai, né? Porque desse jeito vamos ter que velar nós dois também, né? Vá mais devagar, porque dá se tempo. Se o jazigo tem vaga para mais dois, né? E foi tão interessante, porque eu sempre digo isso, foi um enterro em paz. Eu cheguei no finalzinho da missa, o padre veio me consolar e disse, meu filho, eu dei a unção dos enfermos para o seu pai. E a gente sabe que a audição é um dos últimos órgãos assim que a pessoa perde. Então, fique tranquilo.
o seu pai escutou eu dizer para ele que ele estava perdoado dos pecados dele. Eu falei, que bom, padre, obrigado. E eu dei uma palavra para a família dele que estava ali, mas eu sempre digo que foi um enterro em paz porque ele estava morto ali no caixão, mas estava vivo dentro de mim. Esses dias o Evangelho falava, Pedro perguntando até quantas vezes eu devo perdoar, e eu dei esse testemunho, sempre dou esse testemunho quando fala de perdão. Então, Neto, essa foi uma obra assim, de reconciliação muito grande. Assim, Deus ter me dado a oportunidade de não só conhecer, amar, perdoar e fechar esse ciclo assim, né? E depois eu tive acesso à história verdadeira, o que tinha acontecido. E eu acho que minha mãe não contou, não porque ela não quisesse esconder, mas talvez não achou importante. Ele sempre assistiu a minha mãe na gravidez e sempre quis que minha mãe fosse morar com ele. Só que a mãe da minha mãe, a mãe de criação, disse, não, você não vai. Talvez com medo, porque já tinha sido casada. E ele deu todo o suporte durante a gravidez. Então, depois de 11 anos, chega um caba, menino velho, dizendo que é filho dele. Talvez ele já estava ali, né? Mas isso eu não tinha ainda. Então, sim, Deus me deu o perdão sem ainda saber, assim, que eu acho que o mérito de Deus mesmo, assim, é Deus que nos dá a graça do perdão. E vida que segue, o caminho seminarístico, um caminho, assim, de muitas provações, porque eu não sou... Você cursou aqui em Fortaleza, na Faculdade ali, Católica? Antigamente era o ITEP, né? Instituto Teológico, não sei o que, pastoral, né? Pastoral, Aí se tornou faculdade católica, e como eu tenho assim, dificuldade com estudo, como eu não tive estímulo, ficava em casa sozinho, nunca tive aquele negócio, reforço, minha mãe não cobrava as tarefas, não cobrava se eu tinha estudado ou não. Então, quando chegou na faculdade e também na filosofia, eu tive muita dificuldade. Tanto que no começo eu disse, rapaz, na verdade, antes de entrar, eu procurei um padre da comunidade muito inteligente. Eu disse, olha, se for para ser igual ao senhor, acho que eu não vou entrar nesse negócio não. Subiu a régua. Aí ele mandou eu olhar para outro padre da comunidade também, que não é tão inteligente quanto ele, mas ele disse, olha, ser padre não é ser inteligente, intelectual. Ser padre é ser um homem de misericórdia. Aí aquilo ali, eu falei, não, isso aí eu sei o que é. Porque eu fui muito misericordiado por Deus. Isso aí eu sei fazer. Então eu me apeguei a isso, mas foi difícil. Muitas provações, muitas humilhações. Que apesar da misericórdia tinha que passar, né? Entregar a prova em branco. Entregar a prova em branco e dizer assim, professor, deixa eu fazer um trabalho em casa. Aí o professor dizia, aqui não é primário, não. A monografia da filosofia. O Arlen, que está aqui, seminarista, que gosta dessa história. O professor dizer, a banca dizer lá, né? Rapaz, eu li a sua monografia de frente para trás, então eu não sei o que você quis dizer. Filosofou mesmo, hein? Rapaz, olha... Viajou, padre. Foi difícil. Mas aí durou quanto tempo o estudo? 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Fez no tempo... Deus permitiu que eu tive uma estafa nesse caminho. Fui diagnosticado com estresse físico e mental. A comunidade achou por bem eu sair do seminário, sair das atividades. Por conta disso, entrei numa depressão. Foi aí que eu precisei também de uma ajuda de um profissional, fiz terapia, precisei ir para psiquiatra, medicação. Mas até isso eu vejo como um caminho, assim, meu livro, né? Que eu nem disse que eu quero escrever. Não sei se eu vou conseguir escrever, mas vou pegar esses podcasts aí do Pedro, aqui do Atos, vou dar para uma pessoa digitar, que vai ser dos bailes funks pro altar. Show. Vai ser sucesso, viu? Mas eu tava falando do quê? Da toda a formação, da filosofia, da depressão, né? Porque hoje eu olho para esse tempo que eu passei, foi um tempo muito difícil. Se você disser assim para mim hoje, padre, eu tô com uma tia com depressão, eu queria tanto que o senhor fosse lá, a agenda muda. Eu tento dar um jeito, porque eu sei o que é. Então, hoje, quando eu atendo jovens, é diferente, você ter passado, entendeu? Até dentro da comunidade, pessoas... Porque eu sei a amargura que é, o vazio que é,
Para você ter uma ideia, até você quer morrer. É um vazio, né? Porque você quer acabar com aquela dor. É. Você acorda querendo que chegue a noite para você dormir novamente. Perde o sentido das coisas. Então, e eu era um consagrado, eu não conseguia rezar, eu não conseguia mais ser aquela pessoa extrovertida, mas uma coisa me sustentou. Primeiro, a palavra de Deus. Assim, e eu sempre segurava a cruz no meu peito, e eu sempre dizia, não, Deus está comigo. Deus está comigo, Deus está comigo. E Deus me curou da depressão. Não desmereço nenhum momento e nem indico nunca para ninguém deixar Sim. a medicação, o tratamento, mas a minha cura foi em cima do palco lá no Shalom da Paz, eu pregando sobre fé e milagres. Totalmente dopado, o pregador não pôde ir, eu acabei aceitando sem poder, e eu me coloquei não só como um pregador, mas eu me coloquei como necessitado. Eu não fui só um instrumento de milagre para as pessoas, mas eu disse, Jesus, eu preciso de um milagre. E aquilo ali foi em junho de 2011. Já se passaram aí mais de 12 anos. Nunca mais senti a angústia que eu estava depois daquela noite. Continuo até hoje com meu grande amigo psiquiatra. Fiz 4 anos de terapia, não parei a medicação, mas ali, junho, Pentecostes de 2011, fiquei curado. Maravilha. E agora? Você ordenou em quando, padre? Foi no final de 2019, 23 de dezembro de 2019. Bicho, aí vinha ali doido para missão como sacerdote, aí veio a pandemia. Veio a pandemia, Deus me inspirou a oração da noite, uma coisa que eu faço, comecei fazendo via WhatsApp, um áudio simples, e virou hoje um ministériozinho, né, que eu tenho que fazer. E quando Pelo eu penso, Instagram? Eu coloco no Instagram Tá. e transformo ele em MP3, e eu percebo que o alcance maior é pelo WhatsApp, que é mais fácil, a pessoa tá ali, Sim. escuta, né? Acho que quem tá no Instagram não tem paciência para escutar 1 minuto, que é mais Verdade, um negócio mais rápido ali, E né? a reflexão do evangelho do dia? Como é? É a palavra que vem, assim, é tão interessante porque às vezes as pessoas dizem assim, por que você não fala logo da semana toda? Mas eu tô vendo que é um apostolado ali, o Arlen que está aqui, seminarista, ele que também é influência, evangeliza pelas redes sociais, me dá várias dicas, tudo, às vezes é dentro de casa, barulho de panela, às vezes eu faço a filmagem muito perto, aí minha cara fica grande, eles vão, padre, afasta um pouquinho, vai ficar... Mas é tão interessante porque as pessoas não estão preocupadas com isso, e nem eu, é com a palavra. Eu lembro que essa oração da noite chegou num hospital onde um jovem estava em fase terminal. E aquela gravação eu tinha falado sobre o céu. Eu tinha falado sobre que as dores desse mundo não se comparam com a glória que virá. Então é tanto testemunho chegando que eu digo, eu não posso parar. Não posso parar com esse apostolado, e mesmo sem muita tecnologia, entendeu? Forma então, simples. O que importa é a mensagem, né, que está indo. Mega, tá na hora, né? Mega atrasado, mas eu quero terminar dizendo uma Sim. frase de Santo Agostinho. Somente aquele que me criou é capaz de me fazer feliz. Hoje eu digo, eu sou muito feliz como padre, vou completar 4 anos esse ano, sou muito feliz. Mas eu digo assim, eu não sou feliz porque eu sou padre. Eu não sou feliz porque eu sou shalom, porque eu sou consagrado, porque eu sou comunidade de vida. Não, eu sou feliz porque aquele que me criou me faz feliz. Uma vez eu vi uma palestra muito interessante. A felicidade, ela não se conjuga com o estar, mas com o ser. Eu não posso dizer eu estou feliz, porque eu posso estar e não estar, mas eu sou feliz. Então, Santo Agostinho, ele diz isso, a felicidade é uma pessoa, a felicidade é um rosto, a felicidade tem um nome, é Jesus Cristo. Então, mesmo diante até das provações que eu vivi, de depressão, dificuldade com os estudos, aquela felicidade, a rocha ali que é Cristo, eu permaneci ali e permaneço com a graça de Deus. Então, termino dizendo isso, que Ele é a nossa felicidade. Assim. Amém. E sua mãe? E minha mãe tá lá no Rio foi ainda? Conhecer aonde é que eu estava entrando e ficou. Hoje Sério? ela é Comunidade Aliança, Promessas Definitivas. Lá no Rio ou aqui? Lá no Rio de Janeiro. Mas de vez em quando, quase todo ano, ela está por aqui. Só não veio na pandemia, mas recentemente ela veio para o fórum, né, um evento formativo que a gente tem. Sim.
Quantos anos ela tem hoje? Hoje ela nasceu em 44, vai fazer 80 aí, viu? Ah, caraca. Mas E é lúcida. viva. Como é o nome dela? Maria dos Prazeres. E é um testemunho bonito, Dona porque... Maria dos Prazeres. Um abraço aqui do Atos Podcast. Seu filho é uma bênção, viu? Eu devo muito a ela. Parabéns, Dona Maria dos Prazeres. Não deu tempo de contar detalhes, mas Não, ela, mas deu ela, pra sentir. ela escreveu pertinho de Nossa Senhora um papel. Nossa Senhora, traz o meu filho de volta. Olha aí. Mulher Oração de de fé, viu? mãe, oração de Mulher mãe. fé. E sempre lhe acolheu, né? Sempre. Uma Santa Mônica dos tempos atuais. Totalmente. Olha aí. Maravilha. Padre Adler, para a gente encerrar, o que é que mais lhe encanta no carisma Shalom? A primeira coisa que eu vivi foi a fraternidade, né? Nos nossos estatutos diz assim, somos uma família. Então, eu não quero dizer que eu não tive, mas eu tive esses limites, assim, né? Eu tinha uma irmã, mas eu não tinha a presença da minha irmã. Eu tinha uma mãe, mas eu não tinha tanto a presença da minha mãe. Trabalhava muito ela? Exatamente. Às vezes ela chegava e eu já estava dormindo. Então, o ser família me atraiu muito, a vida fraterna. Por isso que tem coisas durante a semana, a gente tem uma vez por semana a partilha de vida, de manhã, fazemos grupos e partilhamos o que estamos vivendo, rezamos uns pelos outros. Uma vez por semana temos a koinonia, que é o momento de estarmos todos juntos, não só para brincar, então... E também a promessa que Deus me deu também no caminho vocacional, aquele que deixar pai e mãe receberá 100 vezes mais. Então, nesses 20 anos de comunidade de vida, já passou de 100, com certeza. Então, Deus, ele vai além do que ele prometeu, assim, né? Então, claro, a evangelização dos jovens, Sim, sim. essa expressão forte, nascemos para evangelizar. Vamos fazer a parte 2 do podcast, tá certo? Combinado. Hoje, o seu desafio hoje à frente do Economato, é isso? Hoje eu estou no Economato ligado à construção da igreja. Sim. Lá na Diaconia, Diaconia. né? Em Aquiraz, ligada à construção da igreja. Mas ela já está bem avançada, né? Já. Tá. Dentro dela, praticamente o que falta é ali o presbitério, o ícone central, as capelas e aquelas coisas mais litúrgicas, né? A pia batismal, mas estruturalmente ela tá. O principal, né? Aí os próximos Já tem. passos, o som também, né? Sim. E também esse mall, esse prédio que vai O anexo. dar um suporte que precisa, os banheiros, o restaurante, as lojas, os escritórios. Então, eu fiquei de falar do jantar, né? Que Exatamente, vai ser dia 28, Exatamente. 28 de novembro. De novembro, né? 28 de novembro é uma terça-feira à noite lá na Terça-feira. Diaconia. Começa com jantar e começa com a missa primeiro. Primeiro é o banquete, né? O Eucarístico. principal banquete. Depois a gente oferece um jantar com música ao vivo, geralmente a Sueli Façanha, outros artistas da comunidade. E lá a gente sempre a gente estende aquela mão para as pessoas que vão, né? Então, às vezes, por exemplo, esse ano o jantar está R$700 para 2 pessoas. Sim, Mas eu sempre digo, eu não estou vendendo um jantar. claro. Não sei nem quanto que é no restaurante mais caro de Fortaleza. Nós estamos aqui Tem que ver a pedindo dimensão, doação. exatamente, Nós queremos que você um faça sentido isso. parte É. de uma construção de uma igreja, que isso é um Exatamente. privilégio muito grande. É. Não é um marketing, viu? Eu escuto isso do nosso econômico, mas é um privilégio muito grande. Por E exemplo, eu tive a minha experiência dentro de uma igreja. Exato. Paróquia Não, Cristo Redentor. Total, Nós fomos batizados, uma- nossos pais casaram. Uma enfim. igreja bela, bem construída. Exatamente. Isso aí evoca o divino, o sagrado, né? Quem quiser comprar o jantar ou então quiser colaborar de alguma forma, como é que faz? Eu vou deixar aqui, se tu conseguir colocar os caracteres coloca. Consegue. do Instagram da igreja, @Igreja do Ressuscitado. @Igreja do Ressuscitado. Eu acredito Isso é que o- lá a gente isso já é o vai estar Pix? lá. Isso é como é? Isso É aí só a o página do Instagram. Ah, o Instagram. Só o Beleza, Instagram. o @, tá bom. Aí lá a gente vai colocar essa semana ainda mais Show. informações. Pode comprar pela plataforma. Joia. Pode entrar em contato no direct, que sou eu também que administro, eu e uma outra pessoa. Show. Pronto. E a sua rede social, pessoal, padre? @padre_adler.trindade. Eu tenho que diminuir um Pronto. pouco. Mas se botar Adler, já vai ver que tem meio coisa. Não tem É, muitas opções não, Já né? eliminou um monte. Com o padre, Com então, certeza. na frente. Padre Underline Adler.trindade. Adler.trindade. Trindade. Pronto. Show de bola. Padre, muito obrigado. Sua bênção.
para nós doados e também para quem está assistindo, né? Com certeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do glorioso São José, intercessão de Santo Agostinho, Santa Mônica, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos Amém. em paz, que Em nosso Senhor paz. nos acompanhe sempre. Meus irmãos, um testemunho maravilhoso, né, Pedro? Episódio bom é assim, o cara não fala nada, só A gente assiste. ficou aqui, ó, só de camarote aqui, só assistindo esse testemunho edificante. Então você compartilha com todos os seus grupos, manda para os seus amigos, familiares, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, Pedro. E por fim, a gente agradecer os nossos parceiros, que a gente não quis aqui interromper aqui o testemunho do padre, mas Imobiliária Mota da Costa, vai aparecer aqui um QR Code, você pode entrar e conferir todas as soluções do mercado imobiliário. E também, Pedro, Belgo Cercas também, vai aparecer aí, ó. Belgo Cercas, soluções em todo tipo de cerca, né? E o nosso amigo Eduardo Gonçalves, lá da Deca Seguros, a quem nós agradecemos também vai aparecer aqui, tá certo? Então esses 3 parceiros aí que nos apoiam e acreditam no nosso projeto, viu, padre? Legal. Precisamos de parceiros, né? Sim, com Para certeza. fazer a evangelização Com acontecer. certeza. Obrigado, padre. Valeu, né? Correndo, sai correndo. Deus abençoe. Valeu, padre. Valeu, gente. Até o próximo podcast. Tchau.